Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui pro nosso Café Vascaíno para abrir a semana com muita informação e opinião. Santiago Sousa, o volante argentino de 27 anos, já está no Rio de Janeiro, desembarcou e vai conversar com você aqui no nosso Super Coffee Diário da Informação. Quando é que ele estreia? Vasco foi prejudicado contra o Bahia. Vamos falar da preparação para o jogo com o Olímpia e, claro, o jogo com o Santos no próximo domingo em São Januário. Tudo isso e muito mais agora. Então, dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante, ajuda demais o nosso canal. Comenta o que você achou do jogo de ontem e, claro, na chegada do novo reforço, Santi Sousa, que já está no Rio de Janeiro, e dos próximos que virão. Brian Rodrigues vem também. Tudo isso e muito mais agora. E de imediato já se inscreve no nosso canal. Tem a função Hype? Hype o vídeo também. De imediato ouvindo o Santi Sousa, que desembarcou no início da madrugada. Agradecendo ao Jonathan Santos, a todo o timaço BTB Esporte, que lá esteve no desembarque, pela sessão das imagens. Santi Sousa fala sobre a expectativa de jogar com a camisa do Vasco e também do ciclo de preparação para a Copa de 2030 com a Argentina, jogador que vai ser convocado sim pelo treinador da seleção local. Inicialmente, esse é o tema que ele responde na chegada ao Vasco da Gama e fala sobre a expectativa da negociação e da estreia contra o Santos. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama, o gigante da colina. Eu quero pegar um ponto seu sobre novo ciclo, né? Você agora com a camisa do Vasco. Quero saber de você se você tem pretensões também de ter participação nesse novo ciclo da seleção argentina para a Copa de 2030. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por estar acá a recibirme. Sé que es muy tarde, está lloviendo, así que gracias por eso. Estoy muy feliz de estar en Vasco da Gama, un club muy grande acá en Brasil. La verdad que tardamos un poco, pero estoy muy contento de estar acá. Estaba muy ansioso. Y respondiendo a tu pregunta, sí, por supuesto, tengo el sueño de jugar para la selección argentina el próximo mundial. Sería algo espectacular, algo hermoso para mí. Así que bueno, voy a soñar con eso, pero primero la cabeza en Vasco, que es lo más importante. Sousa, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, Jonatas BTB Esporte. Como é que foi controlar a ansiedade durante a semana? A negociação teve que se arrastar um pouco. Estava ansioso? Como é que foi controlar essa ansiedade? Sí, fue muy difícil porque yo hacía varias semanas sabía el interés de Vasco. Vasco, bueno, de hecho viajó alguien de Vasco para allá para negociar por mí. Tardaron varios días, pero bueno, al fin resultó para mí, para todos. Y bueno, como dije recién, estoy muy contento de que se pudo dar. Bueno, mañana falta la revisión médica, la firma. Pero nada, estoy muy contento de ya estar en Brasil, en Río, ya con ustedes acá. Así que bueno, esperamos que hacer rápido los trámites mañana y ya estar entrenando con el equipo. Sousa, bem-vindo ao Vasco da Gama, buenas noites. Te consideras preparado para debutar e ayudar ao Vasco de inmediato? Gracias. Sí, por supuesto, estoy preparado ya para jugar. Ya quiero hacer la revisión médica y entrenar con mis compañeros para debutar el domingo. Creo que puedo jugar ese partido, así que nada, estoy con muchas ganas, con mucha ansiedad positiva por estar ahí, por conocer a la gente, por conocer a mis compañeros, al nuevo entrenador y bueno, iniciar este camino lindo que es lo que yo elegí. Un recado pros hinchas. ¿Para los hinchas? Sí. Que estoy muy contento de estar acá, tengo muchas ganas de conocerlos, tengo muchas ganas de ganar, de conocer ese lindo estadio que tanto me hablaron y bueno, esperemos que el domingo sea y que nos vaya muy bien. Gracias. Tá aí, o volante argentino Santi Sousa, mais uma vez, muito obrigado, Jonathan Santos, pela sessão das imagens no desembarque no Rio de Janeiro, já falando como jogador da preparação para o jogo com o Santos, ele que quinta-feira estará em São Januário para acompanhar o jogo com o Olímpia. Provavelmente documentação ficou pendente, né, e o Vasco não conseguiu escrevê-lo. Vamos aguardar aí o que o Vasco vai dizer, porque a todo momento ele só projeta o jogo com o Santos, né? Ele já vinha fazendo preparação com o Racing, jogando o Campeonato Argentino, mas ele só projeta esse jogo, né, como estreia. Aliás, jogo direto, né, uma luta para deixar a zona de rebaixamento. Santos que terá a volta do Neymar. Neymar cumpriu suspensão ontem na derrota em casa para o Atlético Paranaense por 2-0.
Aliás, falando em reforços, ontem o Brian Rodrigues meteu mais um gol pelo América do México, na vitória por 3-1 em cima do Portland Timbers. Ele que no jogo anterior tinha feito um gol e dado 2 assistências. O atacante uruguaio meteu gol ontem aos 6 minutos, na vitória por 3-1. A negociação prossegue com o Brian, uma negociação difícil também. O Vasco subiu a proposta por 80% dos direitos econômicos, pagando 12 milhões de dólares. O Vasco, mesmo em recuperação judicial, pode contratar, não há nada que impeça, né? Até porque o futebol é o carro-chefe do clube e ele precisa fazer o motor girar, e continua em dia com a recuperação judicial, e as contratações são pagas a longo prazo. Então, quem está reclamando, vai para a cama, chora um pouquinho, levanta, enxuga as lágrimas, que esse é o melhor caminho, né? E olha que todos os clubes têm dívidas, todos, maiores ou menores, e estar em recuperação judicial não impede ninguém de contratar. Fiz um short no sábado exatamente falando sobre isso, mas é bom a gente sempre reforçar, né? O fato de você estar numa recuperação judicial não impede você de comprar nenhum outro ativo, ainda mais com todo o trâmite judicial, com todo o olhar da Justiça em cima dessas operações que são informadas à Justiça. Bom, falar sobre o jogo de ontem, resultado importantíssimo, né? Claro que domingo contra o Santos, um adversário dificílimo dentro de casa, o Vasco tem que vencer. O Vasco mostra evolução, é nítida a evolução do Vasco da Gama, no comando do Pedro Emanuel, que em 7 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, que foi na estreia contra o Vitória. Mas ontem a vitória estava nas mãos do Vasco. Criou oportunidades, 2 gols anulados, e o primeiro com uma imagem que não é conclusiva. Ela é apenas explicativa. A imagem que tem do semiautomático, ela mostra o impedimento do David. Perfeito. Só que essa imagem, ela precisa estar acompanhada do lançamento. Porque esse é um ponto de partida sem mostrar a bola saindo. Toda imagem mostrada do lançamento para o David, ela é uma imagem de frente, que não dá noção de dimensão se estava ou não impedimento, mas indica um David atrás do lateral Roman Gomes do Bahia. Que impedimento foi esse, CBF? O Vasco tem que cobrar uma explicação. O presidente Pedrinho tem que ir direto ao presidente Samir Chaldi. E a questão política tem que ser deixada de lado, Pedrinho. O Vasco precisa fazer representado presidente para presidente. Amanhã você vai à CBF por conta do sorteio da Copa do Brasil. Vale ir à comissão de arbitragem sim, cobrar a explicação. Que impedimento foi esse? Porque o Vasco pode ter sido muito prejudicado e 2 pontos jogados na lata do lixo. O Vasco poderia hoje estar fora da zona de rebaixamento. Santos perdeu, o Inter empatou, o Mirassol perdeu. O Grêmio venceu, o Corinthians venceu, deu uma desgarrada agora. O São Paulo perdeu. O Vasco precisava sair da zona de rebaixamento. E enquanto não mostrar uma imagem do lançamento do Robert Renan para o David, para mim o Vasco foi muito prejudicado. Que absurdo. E vai ficar por isso mesmo. O Vasco tem o Santos como próximo adversário. Depois é o Palmeiras fora de casa. Depois é o Cruzeiro. Olha a sequência do Vasco. Não pode achar que é normal. Não é normal. Claro que o time está mostrando evolução. O time está muito mais equilibrado. Ontem até, conversando com um amigo, ele falou assim, cara, eu não fiquei olhando para o relógio, dando aquele desespero, vai acabar o jogo, acaba logo, pelo amor de Deus. Não, porque o Vasco estava jogando bem e fez por merecer um resultado positivo. Claro que trazer um ponto da Bahia é super importante. O Bahia pela primeira vez não marcou como mandante. O Vasco pela segunda vez na competição não tomou gols. É óbvio que tem pontos positivos. Mas, cara, se a gente podia ter voltado com a primeira vitória fora de casa em 10 jogos, não, voltamos com o 5º empate e 5 derrotas, continuamos sem vencer fora de casa e prejudicado pela arbitragem. Aliás, seu Rodrigo Pereira, que absurdo o árbitro ontem, o cartão que ele deu para o Thiago Mendes, a intimidação que ele fez. O Thiago foi reclamar, os outros chegaram, ele falou, cartão para você porque está todo mundo em volta. Que absurdo,
Que hábito sem vergonha! Que isso? Onde já se viu isso? Então o Vasco tem que cobrar. É uma semana importantíssima para o Vasco, de 2 jogos decisivos, porque se o Vasco der um passo contra o Olímpia, consolidar e conquistar uma boa vantagem para a volta no Paraguai, será fantástico. Aliás, o Olímpia é um adversário que dá para a gente passar, a gente viu isso na fase de grupos. Torcer por um bom caminho na Copa do Brasil e vencer o Santos. Afundar esse adversário, cada um com seus problemas. Com a estreia do Santos Sousa em São Januário. Que tal? Nosso café tá legal. Antes de fechar, o zagueiro Diego Carlos do Fenerbahçe está a caminho da rescisão contratual com o clube turco. E se o fizer, o Vasco quer contratar esse zagueiro para ser titular. Facundo Colidio já está aqui, Santos Sousa desembarcou, Brian Rodrigues negociação avançada, Diego Carlos também. Meus amigos, é uma janela muito diferente que o Vasco vem fazendo com 4 reforços titulares no time. Que o Andrés Gomes se recupere para quinta-feira, ele que foi vetado, o Brenner provavelmente fora, né? Vamos ver se confirma a fratura no dedão, na pancada que ele deu no David Duarte, numa dividida. Aguardar a recuperação do Andrés, o Nuno estava suspenso, volta normalmente, Cuesta, que não seja nada grave também, saiu no intervalo, o Vasco perdeu jogadores importantes contra o Bahia e mesmo assim controlou o adversário e foi elogiado pelo Rogério Ceni. Forte abraço, excelente semana e vamos juntos! E mais tarde tem live para os membros do nosso canal. Se você é membro do nosso canal, então venha participar às 7 da noite. Vamos fazer a live exclusiva dos membros. Aliás, às 8 da noite, live exclusiva para os membros, live semanal. Forte abraço, excelente semana. Tchau, tchau.